presidente Lula esteve no Vietnã, né? É uma viagem onde foi anunciado que o presidente Lula, eh, uma viagem que foi anunciado que o governo brasileiro fechou com o Vietnã a compra de carne brasileira, né? Então aumentou o mercado, fez acordos com o Vietnã e a imprensa comercial cobriu mal e porcamente o evento. E aí, quando o Lula foi lá dar uma entrevista, que a mídia comercial fez? Perguntou sobre a viagem da Janja a Paris, né? Que Janja foi convidada para ir a Paris pelo governo francês. Coloca a matéria aí da Fórum, por favor, Tati. Lula defende Janja de ataques da extrema-direita. Não nasceu para ser dona de casa. Questionado sobre viagem da primeira-dama, o presidente deu resposta dura à oposição. Deixa eu pegar aqui a matéria para ler para vocês. Entrevista coletiva nesse sábado, o presidente Lula foi enfático ao defender o papel da primeira-dama Janja da Silva, que viajou à França para representar o Brasil em uma conferência organizada pelo governo de Emmanuel Macron. A primeira-dama tem sido duramente atacada desde 2023 por conta de seu papel proeminente em eventos internacionais, defendendo os direitos das mulheres e das crianças ao redor do mundo. Nessa semana, Janja esteve em Paris para liderar a comitiva brasileira na abertura da cúpula Nutrição para o Crescimento, onde discursou, né? E aí foram perguntar para o Lula sobre isso, e o Lula saiu, obviamente, em defesa de Janja, defendendo o papel dela como protagonista, né? Eu acho tão interessante essas críticas à Janja por querer ser uma mulher atuante, né? Falaram outro dia que a Gleisi defendeu um cargo para ela. Por que ela não pode ter um cargo? Ela é militante do PT, ela pode ter um cargo, né? E a primeira-dama mais admirada da história da mídia comercial, a dona Ruth Cardoso, tinha um cargo. Ela tinha um programa Comunidade Solidária, que era um programa do governo. E aí? Qual o problema? Todo mundo aplaudia, mas a Janja não pode, né? A mulher do Lula não pode, né? Tem que ficar calada. E aí, o Lula falou, coloca o vídeo do Lula aí, por favor, Tati. Presidente, obrigada por responder todas as perguntas. Eu fiquei em último no sorteio, então agradeço. Felizmente, meus colegas fizeram ótimas perguntas. Então, o que fica para eu perguntar para o senhor é que, enquanto o senhor estava lá no Japão e agora no Vietnã, uma coisa que virou motivo de crítica no Brasil foi a viagem da primeira-dama antecipada lá ao Japão, né? A oposição reclamou e houve críticas. Eu queria saber o que o senhor achou dessas críticas e se o senhor acha importante divulgar as viagens da primeira-dama com antecedência e os gastos nessas viagens. Obrigada. Olha, primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe? Ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem, aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade. Sabe? Não precisa responder. A história vai julgar. Então, e a Janja foi oficialmente me representando. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá. Eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano, e é importante que a França esteja fazendo esse debate, e é importante que você fale. A ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito,
E se eu puder, vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. É assim que eu acho que é o papel da mulher. Uau, hein? Nossa Senhora, é isso aí. Vai estar onde ela quiser. Aí essa frase aí que mulher do Lula não nasceu para dona de casa. Em mídia corporativa, a mídia comercial, falou: isso foi um insulto a Marisa Letícia, né? A Marisa Letícia, a quem a mídia comercial destratou todos os anos em que o Lula foi presidente e depois. Eu me lembro quando a Lava Jato ilegalmente gravou uma conversa da dona Marisa com seu filho, uma conversa particular da dona Marisa e seu filho, e as jornalistas, mulheres da mídia comercial divulgaram, festejaram. Eu lembro da Vera Magalhães, particularmente, festejando. Temos áudio novo da Marisa. Agora eles estão posando de defensores da Marisa. A Marisa que foi atacada porque mandou colocar uma estrela no Jardim da Alvorada. A Marisa que era atacada quando fazia festa de São João na Granja do Torto. Nossa, eu me lembro até hoje de um artigo nojento que a Danusa Leão escreveu sobre a Marisa, as festas de São João da Marisa. Tem que levar pratinho. Totalmente ignorante das tradições juninas do Nordeste, que todo mundo leva um pratinho para as festas juninas. É assim que funciona, tá? Eu me lembro como a Marisa Letícia foi maltratada. Aí agora vem, né, a mídia comercial dizer que o Lula foi desrespeitoso com a Marisa ao falar que mulher dele não é dona de casa. Quem acha que a Marisa era só uma dona de casa não é o Lula. A mídia comercial, que sempre tratou a Marisa como se fosse só uma dona de casa. A Marisa nunca foi só uma dona de casa. Nenhum demérito se ela fosse, tá? Não tem nenhum demérito em ser dona de casa. Mas a Marisa não era só uma dona de casa. O Lula não está desrespeitando a Marisa porque ele nunca considerou a Marisa dona de casa. A Marisa era uma grande conselheira do Lula. A Marisa era militante do PT, costurou a primeira bandeira do PT, estava do lado do Lula em tudo. E todo mundo sabe que o Lula podia até mudar de opinião depois de ouvir a Marisa, que era a grande conselheira e companheira dele. Então, assim, eu não sei quem é que vocês querem enganar dizendo que estão defendendo a Marisa, que o Lula foi desrespeitoso com a Marisa. Isso aí é pura criação de intriga, que eu espero que os filhos dela, da Marisa, não caiam nessa, né? Porque já citaram que o filho da Marisa, o Luiz Cláudio, não gostou porque era desrespeitoso com a memória da mãe. Marisa nunca foi só uma dona de casa. Quem diz isso são os detratores do Lula, os mesmos que trataram Marisa como criminosa todos esses anos, né? Como se ela tivesse feito algum crime, como se ela tivesse cometido algum crime. Agora estão aí posando de defensores da Marisa, que, repito, só quem considera a Marisa dona de casa é quem não a conheceu. Leiam a biografia da Marisa, do Camilo Vanucci. Vejam se aquela mulher era dona de casa. Sabe, ridículo. Respeitem a Janja, respeitem a Marisa, respeitem as companheiras do Lula. Nenhuma delas é mulher para ficar, mulherzinha, para ficar repetindo o que o marido fala, não. Tem personalidade, tá? As mulheres do Lula têm personalidade. Isso é ótimo, maravilhoso, tá? Seja a Marisa, seja a Janja. E vocês sabem o que eu acho interessante? Que se fosse, quando é a mulher de um presidente de outro país que é ativa, aí a mídia comercial acha bonito, né? E a mídia comercial acha bonito. Agora, a Janja não pode. A Janja não pode comentar, a Janja não pode ter protagonismo, né? E se o Lula for defendê-la, ainda vão usar a Marisa para atacá-la. É nojento, viu? Que jogo nojento.
Olha, vou te contar, não tem nada a ver com a Marisa. Marisa, repito, não era só uma dona de casa, era uma mulher muito inteligente. Não é porque ela não ficava dando entrevista e tinha um perfil diferente da Janja que ela não era uma ativista política, não. Ela era uma ativista, sim, ela era uma militante, sim, e era muito ouvida pelo Lula. Não era pouco, não. Ela era considerada uma das conselheiras do Lula. E quem diz que ela é dona de casa, que ela era só uma dona de casa? Não é o Lula,